Eu não me recordo de ser de outro jeito. Provavelmente eu fui. Ali no início da infância, provavelmente eu era de outro jeito, mas eu lembro que eu era feliz. Feliz e raivosa. Eram o que diziam, sempre diziam. Feliz e raivosa. As minhas alegrias eram violentas, as minhas tristezas abissais. E é claro que na época eu não tinha esse vocabulário, então eu dizia: eu tô muito feliz, eu tô muito, muito triste. E era tudo que eu conseguia dizer. Mas era o que sempre diziam para me descrever. Feliz e raivosa. E eu sempre pensei que essa fosse a minha personalidade. Eu confundia isso com um transtorno. Eu confundia 3 coisas com um transtorno. A minha dificuldade de lidar com relacionamentos. 2, esse legado de miséria de ter nascido num país colonizado, pobre, terceiro mundo, sabe? E 3, a minha personalidade exótica, inclinada às artes. E eu sempre achei que fosse assim, que tava tudo bem, até a coisa não ficar nada bem. Eu sempre fui uma pessoa comedida, uma pessoa realmente comedida. E aí teve um mês que eu gastei todo o saldo do meu cartão comprando 40 livros em menos de um mês, porque eu achei que eu precisava muito de todos aqueles livros, só que até hoje tem livro que eu não li, sabe? E aí tudo começou a piorar numa escala muito rápida e ninguém percebeu. E chegou o velório do meu avô e eu tava fazendo piada porque, merda, aquilo era horrível. E alguém precisava melhorar o clima do ambiente e eu fui fazer piada. E eu não lembro de metade do velório, eu só lembro que eu apaguei 1 hora e... Ai, que merda. Mas o ponto crucial foi o dia em que eu decidi tomar 2 cappuccinos. 2. Era de noite e eu tomei o cappuccino e eu pensei: uau! Que grande momento para ir para o campão da minha universidade e correr seminua, por que não? E foi isso que eu fiz. Eu peguei o ônibus, eu fui para o campão, eu tirei a minha roupa e eu corri o mais rápido que eu pude e eu pensei: isso! Eu tô livre! E no outro dia eu contei pro meu psicólogo e quando eu ia contando, eu ia me dando conta do absurdo da situação. Parece uma louca contando. Por favor, não conta pra ninguém da minha família, por favor. Eu juro que não é porque eu quero. E era assim. Eu mudava de humor de 5 em 5 segundos, até que ele falou: você vai ter que sair daqui acompanhado. E eu agarrei a mão dele e eu disse: ninguém da minha família pode saber que eu sou louca. E aí ele ligou para 2 amigos. E foi assim que eu fui parar pela primeira vez numa emergência psiquiátrica. Agora eu tinha um laudo. Transtorno afetivo bipolar.
Originalmente chamada insanidade maníaco-depressiva, o transtorno bipolar, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, se divide em 2 tipos principais. Número 1. O primeiro, a elevação do humor é grave e persistente, o que caracteriza um ciclo de mania. Número 2. No segundo, a elevação do humor é mais branda, o que caracteriza um ciclo de hipomania. A conceituação moderna do transtorno bipolar remonta ao século XIX, quando o neurologista e psiquiatra francês Jules Bellarge descreveu um novo tipo de transtorno, onde o paciente apresentava ciclos depressivos e maníacos. E ele denominou este novo transtorno de La folie en double forme. Ou seja, a loucura em sua forma dúbia. Só que aí, um francês chamado Jean-Pierre Faré acusou Bellarge de plágio, porque ele havia descoberto um transtorno também muito semelhante, no qual um paciente apresentava fases maníacas e depressivas, só que com um intervalo ali que não era nenhuma coisa nem outra. E aí ele denominou esse transtorno de La folie circulaire, ou a insanidade circular. Eu particularmente acho esse termo muito mais agradável e sonoro. E como existem poucas coisas agradáveis e sonoras neste transtorno, eu vou dizer mais uma vez. La folie circulaire. La folie circulaire. La folie circulaire. La folie. Eu conquistei minha carteirinha do Clube Van Gogh a duras penas, e não foi só pelo fato de eu ser maníaco-depressiva, não. Foi também por essa sina fracassada, terrível e desgastante de não conseguir ter outra profissão na vida que não é essa. Eu sou artista. E não há nada mais clichê e interessante do que um artista louco. E eu sou artista. E eu sou louca. Sabe, ao mesmo tempo que é um peso, é também uma libertação. Porque eu cresci ouvindo isso. Todo verdadeiro artista é louco. Você vê Sylvia Plath, Virginia Woolf, Ibsen, Mary Shelley e eu. E Van Gogh, sabe? Eu poderia ser extraordinária se eu deixasse a violência do meu pensamento conduzir todas as ações. Putz, eu poderia ser incrível. A minha arte poderia perdurar pela eternidade. Mas aí você tem que pôr na balança. Eu quero que a minha arte dure para sempre. Ou eu quero viver em condições mais ou menos sustentáveis. Escolhi fazer o tratamento e não viver a loucura e a potência das minhas paixões. Mas eu poderia ser incrível. Eu poderia ser... Eu comecei o tratamento com lítio, porque dizem que é o medicamento mais comum e usado. E ninguém fala que o lítio ele é como uma esponja que absorve toda a água do seu corpo. Ele faz sua boca ficar com um gosto metálico terrível em tudo que você come, inclusive quando você toma água. Você engorda horrores, sua pele fica cheia de caroço. E você tem esquecimento, sabe? Eu esquecia palavras, sentenças, e eu trabalho com isso, eu escrevo. Eu não podia esquecer palavras inteiras. Mas é o que temos, é o que temos para tentar viver dignamente. Eu fiz a conta. Ao longo desses 4 anos de tratamento, eu tomei mais ou menos
2.860 comprimidos de lítio. Sem contar esse talopram, esse pranzopidem, clonazepam, todos esses outros que eu também tomei, sabe? Latuda. Eu sou um armazém de remédio. Se você me virar de cabeça pra baixo, sacudir, vai sair pílulas e pílulas. Desculpe. Eu acho que eu não prestei atenção. O que é que você tinha perguntado mesmo? Como é a mania? Bem,